No início de tudo, o universo foi criado. Isso deixou muitas pessoas muito bravas e foi geralmente considerado um vacilo. O jeito carinhoso e bem-humorado com que Douglas Adams expressa a frustração de não se saber de onde viemos e para onde vamos me representa muito bem. Mas, por mais que contemple os meus sentimentos, não me ajuda a entender as coisas. Quer dizer, ok, o universo foi criado, mas quando? Como? Por quê? Felizmente, cientistas já têm uma boa estimativa de quando o universo surgiu. Yeah. Let us abandon it, Anderson. Problem. It went. Há 13 bilhões 787 milhões de anos, Did it mais ou go? menos. A minha cabeça não é realmente capaz de entender a magnitude desse número, mas só de ter uma resposta eu já me sinto mais confortável, então eu vou considerar essa como respondida. O porquê já é mais complicado. Não tem muito como responder de verdade sem deixar extremamente subjetivo. Envolve muita crença pessoal e geralmente a resposta que você chega é sei lá? Pra mim, não parece muito ter um porquê. Mas eu não quero entrar numa crise existencial nesse vídeo. Então... Não, hoje não. Então, vamos considerar só como um mistério por enquanto, pode ser? Com essas duas fora do caminho, a gente pode se concentrar na última pergunta, a mais legal das três. Como? Quem responde essa pergunta é a tal, a cosmogonia. Mas o que é isso? Sem churumela. Cosmogonia é o nome que se dá a um modelo que tenta explicar a origem do mundo conhecido. Daí vem a judaico-cristã, em que Deus decide criar o mundo, vai lá e cria. A chinesa, em que o gigante Panku acorda de um sonho no caos, que é um ovo, cujas cascas se tornam o céu e a terra, e daí surge o mundo. A da ciência, que diz que não tinha nada, daí de repente tem tudo, porque explodiu. A Suméria, que conta da origem do universo a partir do Abzu, o mar primordial. E a Guarani, em que Yamandu, através do amor, cria o universo por meio de uma canção. Enfim, são várias histórias diferentes com base no mundo que as culturas conheciam. Seus símbolos, valores, elementos da vida cotidiana como o mar, o sol, as estrelas, o ovo, o ar, a terra, as plantas, os animais, a música. Tem uma grande variedade, mas todas carregam uma coisa em comum: a necessidade humana de explicar e colocar sentido no seu entorno. Eu acho interessante pontuar que algumas cosmogonias que nós conhecemos hoje não foram escritas originalmente, mas eram passadas de geração em geração através de contação de histórias, orações e, o meu favorito, através de canções. Tão universal quanto a necessidade de explicação em torno, ou como diria Chorão, tão natural quanto a luz do dia, a música está presente em diversas civilizações humanas desde a antiguidade, muito antes da música ser escrita em convenções de notas e métricas. Apesar do registro histórico da música depender em grande parte dessa escrita, é possível comprovar que a música está aí desde muito antes. Diversos instrumentos musicais foram encontrados ao redor de todo o mundo, datando desde muito antes desses povos registrarem música por escrito. Liras gregas e mesopotâmicas, tambores ganeses, harpas egípcias, órgãos de água romanos e até uma flauta feita por neandertais. Isso ainda sem contar uma das principais vias de expressão musical, a oral. Enquanto não inventarem uma máquina do tempo ou os fantasmas abrirem o jogo com geral, ao invés de ficar de segredinho com médiums,
Não dá para saber muito bem quando começou a expressão musical oral humana, mas se sabe que ela está ligada com a cultura dos indivíduos e seus rituais diários, graças à tradição oral. A composição de músicas para expressão pessoal e para disseminação de conhecimento prático e histórico dos povos culminou num legado cultural oral que é nossa principal fonte de conhecimento sobre vários deles. Amadou Hampâté Bâ ilustra a importância desse acúmulo de conhecimento através da oralidade com a frase: "Na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima". E isso também é verdade para os povos indígenas das Américas, como acontece na cultura guarani. Esse aqui é o tiramõe, né? Aqui que está dizendo que a importância do mais velho na nossa comunidade. Inclusive ele está aqui com o cachimbo, está com um menino, um cunhuminho aqui, né? Que ele está ensinando. E as pessoas, hoje em dia, podem conhecer mais dessas culturas graças ao trabalho de antropólogos como o paraguaio León Cadogan, que compilou e traduziu para o espanhol diversas histórias em biá-guaranis, contendo inclusive a sua cosmogonia, e Cacau Erá, que compilou e traduziu para o português algumas histórias guarani da criação do mundo e da humanidade. Começando a ligar os pontos, eu quero contar em resumo a cosmogonia guarani. Eu vou usar como base o texto A Voz do Trovão, escrito pelo próprio Cacau Erá, a partir de relatos orais que ele ouviu em diversas aldeias. A música e o som são determinantes nas histórias de origem do povo guarani, como fica evidenciado nesse trecho. Todas as coisas passam a existir a partir de uma respiração no meio dessa música infinita. Tupã, quando é criado, canta e dança, criando o mundo. Os animais e as plantas da selva também são criados a partir da sua nomeação, e é o som do seu nome que os traz à existência. O próprio nome de Tupã vem de tu, que é som, e pã, que denota totalidade. A sonoridade e a musicalidade permeiam toda a história de criação do universo, e essa relação ainda é muito forte hoje em dia. Culturalmente, a música é uma das principais formas dos indígenas se conectarem com a natureza e com a sua espiritualidade. A celebração da vida e a sua gratidão transparecem através dos cantos sagrados que são passados desde 10.000 anos antes de Cristo até hoje, de geração em geração, através da tradição oral. O canto em si, para nós, eu acho que é agradecimento a Deus, né? Então, tanto que as nossas letras sagradas não falam nada, elas simplesmente têm um som, né, que acho que sai da alma, né, em agradecimento a Deus, em apelo, em pensamento. Esse som acho que consegue alcançar os céus e Deus, né, que é Nhanderu, Nhandejara, consegue responder todos os nossos pedidos e agradecimentos. Tem vários tipos de música, tanto, né, da terra, da mata, do mar, a lua, o sol, né? E as músicas que a gente faz são sagradas porque nós adoramos o sol, a lua, a estrela, a terra, o mar, a mata, as árvores, porque nós consideramos isso que é os anjos, né? Os anjos de Deus, que é o Nhanderu, né? Nhanderu, o Japoquará, ele primeiro fez o sol. O Chapéama, Arurei, iluminando assim nosso universo. E assim fez o mundo dos índios e da natureza. Nosso pai é Tupã, Nhanderu. Nosso pai é Tupã, Nhanderu. Esta é a imagem da selva. Esta é a imagem da selva. Essas cenas são do filme do projeto Cangoá,
Cantando para Yanderu, disponível no YouTube. Tanto ele na íntegra, quanto o texto A Voz do Trovão e todo o resto das coisas que eu botei aqui no vídeo, você encontra na descrição do vídeo. Recomendo muito que conheçam esse projeto e o texto, os dois são mega interessantes. Bom, a partir de agora tem bastante spoiler, tanto do Undersong quanto do Outer Wilds. Se você pretende jogar algum deles, fecha o vídeo e volta depois. Mas para quem já jogou, já deve saber o que está por vir aí, né? Tanto o Outer Wilds quanto o Undersong têm em sua história eventos em que o universo é criado através de uma música. Em Undersong, você controla um bardo que tenta salvar o universo de ser substituído por um novo. E o único jeito de fazer isso é aprendendo a música da Terra, que é a canção que a deidade Eia cantou para dar origem ao universo atual. Já em Outer Wilds, o jogador, depois de descobrir que uma civilização antiga chamada Nomai era obcecada por um tal de Olho do Universo, parte em busca desse olho. Depois de muita procura e dedução, você chega lá e descobre que o universo está morrendo. Mas logo em seguida, você presencia a criação de um novo universo através da música dos outros cosmonautas que você encontra pelo jogo. Então, apesar de serem muito diferentes em natureza, propósito e jogabilidade, ambos usaram a música como tema principal para sua cosmogonia. E foi esse ponto em comum entre os dois que colocou uma pulguinha atrás da minha orelha, que sussurrou: não tem como isso ser coincidência, né? Só tinha um jeito de confirmar, perguntando para o Greg Lobanov, criador de Wandersong, e para o Alex Beecham, de Outer Wilds. Eu queria inclusive agradecer muito por ambos terem sido tão educados e atenciosos e tirado um tempinho para responder a minha pergunta. Vocês se inspiraram na cosmogonia guarani para ter essa ideia do jogo? Se não, de onde veio? Naturalmente, a resposta foi que não. Tipo, se eu que falo português tive uma bruta dificuldade para achar material sobre a cosmogonia guarani, imagina para eles que não falam. Os dois jogos tiveram a cosmogonia definida a partir do que já estava construído em ambos. Greg Lobanov disse: não sabia sobre isso. O ponto de partida foi que a jogabilidade era baseada em música. Daí pensei em como amarrar isso com a mitologia do mundo. O Senhor dos Anéis tem um mito da criação desse tipo também, então serviu como uma inspiração. Já o Alex falou um pouquinho mais. A versão curta é que não foi diretamente inspirado por nenhum mito de criação baseado em música da vida real. Nós tínhamos a ideia dos viajantes tocando diferentes partes do mesmo tema desde o começo, mas isso nunca foi planejado para fazer parte da sequência do olho no final. Eu sabia que essa sequência seria o jogador de alguma forma colapsando possibilidades num novo universo via observação, mas não sabia exatamente como. Só comecei do começo e segui. Eu cheguei num ponto em que tudo estaria perdido e precisava de algo para representar um novo universo sendo semeado ou construído ou sendo gerado. Eu lembro até de brincar com a ideia de coletar madeira para fazer uma fogueira e do seu planeta natal aparecer conforme você faz isso. Daí eu reparei que eu já tinha algo feito para se sobrepor peça a peça com a música dos viajantes, e me pareceu uma decisão natural que um instrumento de cada um contribuísse diretamente com a formação do novo universo. No fim das contas, eu acho que é muito da hora que a gente, sem querer, acabou com uma coisa que espelha o mito da criação de diferentes culturas. E eu concordo com isso. É realmente interessante como isso aconteceu. Mesmo indo contra a minha hipótese inicial de que a cosmogonia musical conectava diretamente esses jogos, essas respostas me fizeram reparar que o final emocionante dos dois não veio por conta dos seus momentos finais e da cosmogonia musical em si, mas pelo peso que a música carrega ao longo das histórias e como a cosmogonia acaba sendo simplesmente um momento de catarse. Vem comigo. Em Wandersong, a música é central para a jogabilidade. Até o cenário reage com a música para se ter uma ideia de como ela é importante.
Mas uma das coisas que eu mais gostei foi de como a música serve como uma ponte ao longo do jogo. Não só literalmente, mas metaforicamente também. Ao longo da jornada, o jogador se depara com diversos conflitos entre personagens e muitas vezes a solução se dá através da música, conectando esses personagens, fazendo eles entenderem as motivações uns dos outros, tendo um olhar diferente sobre o que acontece, tudo baseado na música que o bardo canta. Nessa onda de servir como ponte, uma das coisas mais legais que a música do bardo faz é viabilizar a comunicação entre os personagens vivos e os mortos. Logo no começo do jogo, o pessoal de uma vila está tendo problemas com fantasmas e ninguém consegue resolver. Quando você chega lá, você canta e acaba acalmando esses fantasmas. Na sequência, você consegue se comunicar com eles e descobre que esses fantasmas são os entes queridos dos habitantes da vila e resolve o conflito entre eles, de forma que os fantasmas passam a viver entre as pessoas de lá. Enquanto podem, né? Antes de, de acabar o universo. E eu preciso mencionar uma que é provavelmente a minha parte favorita do jogo. A cena em que Ash toca acordeão com a sua mãe, que já morreu. Isso se dá com o intermédio do bardo, que traduz a música de um para o outro, agindo como uma ponte, como ele mesmo diz. E ele faz isso só com melodia, sem usar nenhuma palavra. No fim, não só Ash reconhece que é realmente sua mãe pela música que ela toca, como quando o bardo pergunta o que ela disse, a resposta é coisas que soariam bregas se fossem postas em palavras. E isso é extremamente significativo. A música representa a intenção da alma dela, de um jeito que não dá para traduzir exatamente em linguagem verbal, como se fosse uma outra forma de comunicação, mais do âmago do ser do que a racionalidade e lógica da língua falada ou escrita podem comunicar. Enquanto no Outer Wilds, a música pode ser considerada secundária, se você compara com o papel que a exploração e o mistério têm. Mas isso não significa que a música não esteja presente o tempo todo. Entremeando a exploração, você tem em cada um dos planetas do Sistema Solar um outro cosmonauta, ou viajante, como se chama no jogo, que explorou aquele planeta antes de você. Eles sempre estão em acampamentos aconchegantes, prontos para bater um papo e te dar dicas do que fazer naquele planeta, do que investigar ou simplesmente do que está acontecendo à sua volta. E, lógico, estão sempre tocando música. Geralmente, esses encontros com os outros viajantes funcionam como um respiro, uma pausa na gélida solidão do espaço. Em qualquer momento durante a exploração, você pode pegar seu onduloscópio, que é tipo uma antena que capta sinais de uma frequência, e procurar o sinal mais próximo que corresponda à faixa de frequência de música para encontrar o próximo viajante. E a música é familiar porque você provavelmente já ouviu ela antes mesmo, mas com um instrumento diferente. Como o Alex falou,
os viajantes tocam a parte de um instrumento de um mesmo tema. Então todos tocam a mesma música e um remete aos outros e a seu planeta natal. É um laço que une todos eles e você através das imensas distâncias do sistema solar. Esse uso inteligente da música como uma coisa que vai soar familiar desde a primeira vez que você encontra um viajante e fica cada vez mais com essa sensação de que você está em casa ou num pedacinho dela, que parece bastante natural que no fim de tudo um novo universo seja criado a partir dessa música. E já que esse novo universo é criado a partir da experiência do observador consciente que chega no olho, nada representa melhor universo para esse observador do que o tema dos viajantes, que carrega tanto o sentimento de estar em casa, no seu planeta natal, quanto um pedacinho de cada um dos outros planetas desse sistema solar. E também é como se isso fosse uma coisa intraduzível de outra forma, que acontece de dentro para fora. A música permeia a nossa relação com quem está conosco e com quem já se foi, com quem está do nosso lado e com quem está distante, com a nossa própria espiritualidade e com os nossos arredores, e nossa própria forma de tentar entender o mundo e lidar com ele. E eu acho que é justamente isso que conecta esses jogos independentes feitos na América do Norte com a história de criação do mundo guarani, que também é a coisa que conecta essas duas coisas com o público num show, que também é a coisa que conecta essas três coisas com um imigrante que assovia uma música tradicional do seu país, mesmo depois de muitos anos num lugar diferente, que também é a coisa que conecta essas quatro coisas com um bebê que dorme com uma música de ninar. E também é a coisa que conecta essas cinco coisas com qualquer pessoa que encontra na música um sentido para alguns sentimentos, uma forma de expressar eles ou de fugir deles, que sentem que a música é essencial na sua vida, de um jeito que é difícil explicar com palavras, mas que tem certeza que deve ter uma música que comunica isso.